Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movimentcast. Eu sou Matheus Winkler, estou aqui com o meu co-host Vitor Brito e nesse episódio a gente vai fazer algo que vocês estão pedindo aí pra gente, que é para contar um pouco da nossa história. Então, já que o pessoal tem pedido, a gente está trazendo aqui a história de cada um de nós, um pouquinho da história de vida, de como chegamos até aqui, até porque tem muita gente curiosa para entender como que é esse caminho de chegar até a medicina esportiva e isso aí foi uma construção, né? Porque a gente nem conhecia tanto da área quando tomou a decisão. Então, começando aqui, meu co-host, excelentíssimo Vitor Brito, vai contar um pouquinho aí. Vitor, fala aí como é que é a tua história de vida, de onde você é, onde nasceu, do que te alimenta, quem te levaria para uma ilha deserta, o que tiver aí. Fala, Matheus. Obrigado pelo convite de estar aqui com você. Uma honra, cara. Uma honra. Obrigado. Das próximas vezes eu também vou continuar aqui com você, então vamos lá. Meu nome é Vitor, né? Meu nome é extenso, Vitor Brito Prado Calaz Andrade, porque eu tenho o nome dos meus dois, meu pai e minha mãe, dos dois lados, né? Dos meus avós. É um lance de família, isso? É um lance de família. Tá. E teu filho vai ter, então, Vão 8 sobrenomes. ter todos, uns 6 sobrenomes. Eu tenho 30 para 31 anos, né? Eu acho que o episódio vai sair quando eu já tiver 31, porém eu nasci em Passos, Minas Gerais, tenho um orgulho muito grande de ser dessa cidade, tenho muitos amigos até hoje, desde a minha infância, e cresci lá com os meus pais, também morando em Passos, e eu tinha o esporte muito próximo na minha vida, tanto na escola quanto em escolinha de futebol. Desde que idade, assim? Que eu me entendo por gente, eu não sei quando eu não chutava uma bola. Eu acho que o meu principal brinquedo foi a bola de futebol. E eu não me esqueço lá em casa de jogar bola com meu pai no quintal. E ele me falava sempre que eu tinha que chutar com as duas pernas. E eu acredito que, assim, nunca fui um craque, mas pelo menos eu conseguia jogar com as duas pernas, dar passe, chutar pra gol. Primeira palavra que tu falou, qual foi? Deve ter sido bola, tô brincando. Deve ter sido mamãe, porque eu amo minha mãe. Mas lógico que as minhas brincadeiras eram sempre voltadas para o esporte. Eu fui um apaixonado por esporte, fiz todos os esportes possíveis, mas dentro dele o futebol era a minha maior paixão e tinha o Cruzeiro, né, que é meu time do coração, sempre muito próximo, então eu tenho fotos desde pequenininho com a camisa do Cruzeiro, ia ao estádio com meu pai em Belo Horizonte, a gente pegava 400 quilômetros de ônibus ou de carro para poder ir assistir o Cruzeiro, então sempre foi minha paixão o futebol. E até então eu comecei a seguir uma carreirazinha de atleta de futebol, igual eu falei para você, eu me destacava dentre os meus colegas, né? Mas todo mundo era ruim, tu era menos ruim. Em terra de cego, quem deu um olho errei. Mas que dentro do futebol eu comecei a entender também muitas coisas que hoje eu enxergo de uma maneira muito positiva, sabe? Na infância a gente vê o futebol como uma brincadeira, mas que eu aprendi a trabalhar em equipe, aprendi a saber ganhar, saber perder, nunca é fácil. Eu lembro que eu era muito competitivo, ainda sou muito competitivo, e que a derrota era sempre muito frustrante. Eu era talvez aquela criança que, se não fosse para eu jogar, eu levava a bola embora. Então eu era meio chato com relação a isso. Aprendeu a perder? Aprendi, com certeza. Até tenho alguns primos que eu brincava e eles falam comigo até hoje, você não sabe brincar, que você só quer ganhar e tal. Mas é um espírito de competitividade. Sim. E que criou-se uma rivalidade, né? Eu tenho por parte de pai, meu primo Henrique, e por parte de mãe, meu primo João Pedro, que a gente sempre brincava e aí eu brigava com eles. Tanto sendo o mais velho, sendo o mais novo. Então tinha essa competitividade desde pequeno e isso era muito legal. E eu levava para a questão profissional. Eu queria ser um atleta de futebol, esse era meu sonho. Eu tenho desde criança alguns ídolos e meu primeiro ídolo, que eu tenho isso anotado, que na escola me perguntaram quem eu queria ser quando eu crescesse. E na época era o David Beckham, um jogador inglês que era super popstar. E aí me perguntaram por quê, porque eu falei... Ele é bonito, rico, famoso e joga bem futebol. Eu falei, era tudo que eu queria, né? Então, nessa época, eu comecei a me espelhar em grandes ídolos. Eu queria bater falta que nem ele, que ele era um craque, né? E aí eu comecei a ir para as escolinhas de futebol. Até então, eu entrei para um time lá de Passos, que aí eu comecei a me destacar. E eu acredito que nos 13, 14 anos, eu comecei a praticamente viver para o futebol. Então, eu treinava todos os dias, até sábado. Eu tinha ou jogo ou amistoso ou algum treino
que era um jogo também. E passou acho que 1 ou 2 anos, o treinador chegou para mim e queria me levar para o Cruzeiro para fazer um teste. Que dentro do futebol a gente sabe que precisa ter uma pessoa meio que para apadrinhar o atleta, e até então ele tinha arrumado uma pessoa para me ajudar. E aí nesse processo eu fui falar com meu pai, eu estava na transição de estudar para vestibular ou seguir a carreira de futebol, e meu pai me falou, não, você não vai ser jogador de futebol porque você não vai morar longe da gente, e eu quero que você preste vestibular e que você pare de viver a vida como um atleta, porque não é isso que eu quero para você. Na época foi muito difícil para mim, mas hoje em dia eu vejo que ele estava certo, porque por mais que eu tivesse talento ou não, eu talvez não me destacaria tanto como eu sei hoje o quanto é competitivo, o quanto é difícil chegar lá, porque uma criança não tem essa capacidade de escolher. Acho que meu pai foi muito sincero comigo, ele sentou comigo para poder conversar, eu posso ter ficado muito frustrado, e isso ficou dentro de mim por muitos anos, em algum momento vai entrar no contexto isso, e eu parei de jogar futebol, eu abandonei o futebol praticamente, e não queria nem treinar mais, nem brincar mais de futebol, então eu fiquei até meus 17, 18 anos, quando eu entrei na faculdade, que aí eu voltei a jogar futebol até a nível competitivo dentro da faculdade, e antes disso, com 9 anos mais ou menos, meu pai não deixou eu fazer uma especialização precoce, então eu fui para o tênis, que hoje é meu atual esporte, então eu comecei a brincar de tênis, porque era um esporte que meu pai gostava, que ele praticava. Então eu aprendi a jogar tênis, mas nunca foi meu foco principal, era sempre jogar futebol. Teu pai te levava junto pra jogar tênis com ele e tu ficava brincando lá enquanto tu Exato. jogava, então. E aí a gente começou nessa brincadeira e também por se espelhar no pai, eu comecei a fazer aula de tênis. Isso ajuda muito, até eu não sou muito bom no tênis, mas todo mundo fala que eu tenho uma mecânica bonita. Uma boa técnica. Tenho uma boa técnica, e isso é porque eu comecei muito cedo. Então, quando a gente começa muito cedo, a gente tem muito menos vícios. Eu acredito que colocar em esportes diferentes, por exemplo, que usa o membro superior e de membro inferior, são completamente diferentes, principalmente questão até de estímulo, favorece muito o desenvolvimento da criança. Eu acho que isso é extremamente positivo. E, cara, olhando isso, como que tu acha que isso justifica o fato de tu ser tão descoordenado hoje? Tem esse detalhe. É porque eu vou falar a frase que você me falou ontem mesmo. Quem corre é a bola. Porque eu nunca fui o atleta que me dedicava nos treinos físicos, eu odiava treino físico, eu só gostava de treino com bola. Durante o campo, se me colocasse um GPS, igual eles colocam hoje em dia, era 1 quilômetro no máximo que eu corri em 90 minutos, então era absurdo o quanto eu roubava. Eu sempre roubei muito, e até no tênis eu tenho a mecânica de batida legal, porém meu trabalho de pernas, que eu sei que é fundamental, horrível, sabe? Eu preciso trabalhar muito isso, eu tento trabalhar. Hoje eu até vou falar mais pra frente, mas eu tô até fazendo um trabalho específico com o Fernando Jäger, que é o preparador da seleção de basquete, né, seleção brasileira de basquete, e ele trabalha muito em cima disso, porque eu tenho uma deficiência muito grande de membros inferiores. Eu nunca treinei academia para membros inferiores, só que eu sempre tive essa parte desenvolvida, acredito por eu estar desde cedo no esporte. Tem uma questão genética também associada, mas eu nunca treinei e, graças a Deus, também eu nunca tive uma lesão muito séria que me atrapalhasse com relação a isso. Então, eu nunca foquei tanto. Mas e aí eu entrei na faculdade, lá em Ribeirão é muito forte, né, a parte de esportes, e eu comecei a me dedicar completamente ao futebol, principalmente ao futsal. E eu fiz muitos amigos ali dentro, eu competi vários anos seguidos, até quando eu deixei de estar formado. Então eu formei em 2017 e fui e prestei residência para otorrino, que aí minha formação inteira foi baseada na otorrinolaringologia, que é a especialidade do meu pai. Durante a faculdade inteira, eu ia para várias cirurgias com meu pai, eu estava junto com ele em vários momentos dentro da otorrinolaringologia. Então eu tinha minha formação, meu currículo era basicamente de otorrino. E aí eu passei na residência, logo que eu me formei, fui para Belo Horizonte. Comecei a fazer a residência, eu fiquei 4 meses na residência, aí eu decidi, não foi bem assim não, eu já estava um pouco em dúvida com relação à residência em si. Desde antes de prestar, assim, não, tu estava em dúvida se tu queria ou não? Eu sempre tive muito certo que eu queria fazer otorrino, mas eu tinha uma pulguinha atrás da orelha que eu falei com uma pessoa em específico e que eu falei assim, olha,
eu vou fazer otorrino. Mas se um dia eu fizer medicina esportiva, não se assuste. E eu nem sabia, eu nem conhecia medicina esportiva. Eu nem tinha procurado saber porque eu gostava de otorrino. Então, para mim, não é que eu não gostava, estava sendo obrigado. Meu pai nunca me obrigou a fazer otorrino. Eu que quis mesmo. Eu sentia prazer em estar com ele nas cirurgias, praticando. Na faculdade, eu tinha matéria de otorrino e gostava. Teu Então, pai isso... te falou assim, filho, você pode fazer o que você quiser, contanto que seja otorrino. Mas eu tô brincando, não, mentira. Ele me estimulava, é claro, porque era algo legal da gente estar junto e seguir um legado, que eu tenho uma maior admiração pelo meu pai. Fora o Beckham, ele era teu ídolo também, né? Meu pai sempre foi meu ídolo, mas dentro de casa, né? E lógico que a gente se espelha em outras pessoas. Sim. E meu pai me ajudou muito nesse processo. E aí eu comecei a fazer residência, eu vi que eu não gostava tanto da otorrino, eu gostava de estar com meu pai. Assim como eu contei que eu ficava brincando de futebol com ele lá no quintal de casa e queria ser um jogador de futebol, talvez se eu tivesse sido um jogador de futebol eu não teria sido feliz, porque eu não estaria jogando bola com meu pai. Então meu pai sempre esteve muito presente na minha vida e essa figura dele, a presença dele me fazia feliz e me fazia completo. E dentro da residência eu vi que não era a realidade, que eu iria ter que trabalhar sozinho muitas vezes, a maior parte do tempo, que meu pai um dia iria se aposentar e eu me perguntei se eu ia ser feliz. E aí eu decidi, depois de algumas conversas, alguns meses pensando, que eu iria largar a residência. O estopim, entre aspas, foi quando eu fui para os jogos da faculdade. Eu tive um feriado livre só e foi o feriado que ia ter os jogos da faculdade. E eu fui mesmo formado, e nós fomos campeões. E aí eu dormi à noite, depois que eu tinha sido campeão, e eu falei, cara, eu amo o esporte. Eu nasci para viver isso. E eu falei assim, eu vou tomar uma decisão. E aí na semana seguinte, eu já comecei a ter praticamente a certeza de que eu iria largar e que eu queria fazer medicina esportiva. E nesse processo, para conversar com os meus pais, que eu iria largar, e não foi fácil, foi um momento bem difícil da minha vida, que eu acabei tomando essa decisão, por mais que talvez ninguém tenha me apoiado, por querer decidir tudo na hora, mas ninguém sabia que eu já estava pensando fazia algum tempo. E eu tomei a decisão e fui embora. E eu voltei para Ribeirão para poder estudar, fazer o medicurso, enfim. Como já era no final do ano, eu acabei não passando e eu prestei otorrino e eu dou graças a Deus de eu não ter passado, porque eu tinha ficado, a gente entra em março, mais 4 meses, deu julho ali, eu comecei a estudar em agosto, então não foi o suficiente, lógico que eu não iria passar em otorrino, e eu prestei medicina esportiva também, só que eu prestei muito assim, só quero ver como é que é. E acabou que eu não passei, e no ano seguinte eu tomei a decisão de vir para São Paulo e que eu queria passar na Unifesp, sempre foi um sonho, e eu comecei a fazer a pós-graduação nesse mesmo ano da Unifesp para eu conhecer como era a especialidade e se era isso que eu queria. Sim. Então, fazendo o cursinho, eu fiz a pós-graduação de Medicina Esportiva da Unifesp, que estava dentro da grade curricular do R1. Então, eu sabia que se eu passasse no R1, eu já teria ganhado algum tempo da minha vida. E eu estudei muito para poder passar. E aí foi que eu passei no final do ano na Unifesp, que era o meu maior sonho, em poder fazer a medicina esportiva. Nesse momento eu já tinha falado com meu pai que eu não ia prestar mais otorrino, então foi um momento difícil também. E que eu consegui superar essas barreiras, essas dificuldades da minha vida e essas dúvidas, e eu entrei na residência. E a partir do momento que eu entrei na residência, eu tinha certeza que eu tinha feito a melhor escolha da minha vida. Não foi fácil, porém, eu cheguei com a maior certeza do mundo que eu adorava trabalhar com aquilo e que eu queria vivenciar aquilo todos os dias. Dentro da residência, eu pude preencher algumas lacunas, talvez de ter sido um atleta profissional de futebol. Fiz alguns campeonatos, trabalhei com clubes. Tu pôde ter, tu disse, preencher algumas lacunas de, por um outro lado, também alimentar esse teu desejo. Mas Exato. Daí, numa outra posição de médico. Numa outra posição sendo médico. Eu fui, entre aspas, um atleta, mas um médico de atleta. E eu pude vivenciar aquilo tudo que um dia eu vivenciei. Ir para um ônibus, viajar, ir para um campeonato. Isso foi muito legal. Estar em grandes clubes foi sensacional. Fazer clubes como, por exemplo, o São Paulo, que a gente até comentou, não era um clube que eu imaginava que eu iria conseguir chegar, e você está fazendo um campeonato pelo São Paulo, torcendo pelo São Paulo, até contra o Cruzeiro,
eu cheguei a fazer campeonato e que eu torci pelo São Paulo, porque eu estava trabalhando. Aham. Então foi um momento que, para mim, foi uma satisfação pessoal, completou algo que talvez eu não tinha na minha vida. E nesse processo também, dentro do alto rendimento, eu tive contato com a seleção de basquete, né, com o Dr. Andreoli, quem nos dá a oportunidade de estar dentro do basquete, da seleção de basquete brasileira. E fiz alguns campeonatos, até que você participou comigo, Uhum. né? E foi algo que eu me senti também muito feliz em representar o meu país, em estar em outro lugar do mundo, representando o Brasil, vendo a bandeira, cantando o hino nacional. Isso foi algo que me completou como um todo. Isso ainda durante a residência de Isso medicina ainda, esportiva. exato. E até quando eu formei também. Eu me formei e aí eu continuei, eu fiz o Mundial de Basquete Sub-19 ano passado. Então, mesmo estando formado, eu continuei estando dentro do alto rendimento. Mas só para pontuar assim que algumas dessas experiências tu já pôde ter dentro da própria residência. É, a residência me mostrou muitas coisas porque eu não tinha noção do quão amplo era a medicina esportiva. A gente vai criando ideias, né, através da própria formação do que é ser um médico do esporte. E um dos principais motivos de eu estar fazendo medicina esportiva e um dos meus legados que eu quero deixar é levar o nome da medicina esportiva o mais longe possível. Então, seja ele de qualquer forma, estando num podcast, estando como hoje preceptor da residência, então hoje eu auxilio a nova formação de novos residentes e eu tento ser o mais engajado possível para tentar solucionar alguns problemas, né? Hoje eu fico numa parte muito mais administrativa para tentar criar mecanismos de melhora dentro da residência. Isso faz com que eu entendo, né, que a medicina esportiva vai crescer através de novos profissionais. Eu não tenho ego nenhum com relação a ver que novas pessoas que se formaram depois de mim, como você, e também outros que vão vir, sejam melhores do que eu. Eu fico muito feliz. Se eu tenha participado 1%, isso para mim já é algo que eu considero uma conquista. E dentro da medicina esportiva também eu comecei a enxergar novas oportunidades. Eu fiz uma pós-graduação no Einstein de nutrologia e dentro da pós-graduação eu comecei a fazer a residência de medicina esportiva e eles viram em mim uma oportunidade de ter uma pessoa para trabalhar com a nutrologia da parte esportiva e de alto rendimento dentro do Espaço Einstein, né? Que é um espaço voltado para esporte e reabilitação, na qual eu faço parte hoje em dia e que nós temos vários atletas e várias pessoas também que buscam o exercício físico, a nutrologia em si, né? A alimentação, a suplementação como forma de saúde e longevidade. E é algo que uma pessoa que me deu uma super oportunidade, que foi o Dr. Diogo Toledo, que é um amigo que esteve presente aqui também, e trabalha junto comigo, e a gente tem muitos projetos ainda para cumprir, e se Deus quiser a gente vai muito longe ainda com relação essa daí vai longe pra caralho, vai muito longe. Essa daqui é a parte 1 da história, né? Tipo assim, como chegamos até aqui. E a parte 2 está acontecendo, cara, e agora tá acontecendo muita coisa, né? A gente tá... esse processo de medicina é um processo no qual a gente fica incubado numa incubadora há muito tempo, se preparando para chegar e ocupar um espaço. E a gente cruzou o ponto aonde a gente teve o preparo, teve esse tempo de incubação e agora a gente tem que encarar o mundo e aprendendo através das necessidades e botando a cara mesmo. Não tem manual, não tem o livro de regras, é tipo assim, você traça seu objetivo, suas estratégias e vai coletando feedback para saber se tu tá alinhado no teu caminho ou não. E aí a gente chega no momento atual e tu também tem um outro detalhe que não entrou nesse mérito, né? Até porque eu acho que é evidente nesse contexto aqui. Eu vou falar. Você é um podcaster, né? E aí, dentro dessa oportunidade que o Diogo me deu, dentro do Einstein, ele me levou para um podcast e ele sempre me tira do dia para a noite e fala assim, amanhã você vai fazer um podcast comigo. E era dentro do Einstein falar sobre assunto de esporte, nutrologia esportiva, e eu fui sem entender nada, nunca tinha me preparado para um podcast, cheguei lá, fiz o podcast e falei, eu quero isso para minha vida. Eu quero montar um podcast meu ou, sei lá, participar de outros podcasts. E aí eu comecei a chegar em casa, minha cabeça nunca para. E eu falei assim, cara, eu preciso montar um podcast, mas como que eu vou montar?
E como tudo na minha vida, eu sempre busquei pegar as melhores pessoas ao meu lado, não é porque você tá aqui, mas eu falei, quem é a pessoa que eu consigo enxergar que tem o maior potencial de estar ao meu lado e conseguir agregar na montagem, na confecção de um podcast. E não me veio outro nome na cabeça, eu te mandei mensagem na hora, e eu vi que você topou no primeiro momento que eu te mandei, assim como você topou outras doideiras que eu já te propus, porque dentro da residência a gente trocava muita ideia, e a gente falava, cara, isso precisa ser gravado um dia. E está sendo gravado. As nossas resenhas estão sendo gravadas com convidados muito especiais. Então a gente chegou aqui, a gente está em 20 episódios já, e cada dia crescendo mais, querendo se desenvolver mais. Você hoje é um expert aqui do meu lado, eu só complemento, eu faço o trabalho sujo. Parece. E fico muito honrado de ter sua presença do meu lado. E espero que a gente continue esse ano e muitos anos aí podendo fazer aquilo que a gente acredita. Ah, com certeza, cara. Acho que um negócio importante é que a gente muitas vezes fica esperando que alguém vá e assuma a frente de começar algo. E dentro da medicina esportiva, várias vezes eu já pensei, pô, será que tem algum podcast, alguma coisa aqui para eu consumir e tal, sobre medicina esportiva? Tem gente falando sobre medicina esportiva, mas não tinha, assim, um podcast com todas as ideias juntas, né? E, pô, então, por que não nós? Por que a gente não cria isso? Isso é muito doido, porque a gente não tem todas as respostas e a gente nem é detentor de todo o conhecimento, mas a gente tem o elemento-chave que é a curiosidade e o desejo de fazer acontecer. Então, para mim, até receber essa mensagem tua, assim como outras coisas, eu já teve outras pessoas já que me convidaram, assim, perguntaram se eu animaria fazer um podcast e tal, mas por coincidência, né? Mas essas outras pessoas, elas não tinham o grau de envolvimento e desejo com as coisas que tu tem, e na hora eu nem pensei, cara, não tô afim, acho que é muito trabalho, mas por saber, quando tu me falou que tu é um cara que também tá, buscando, querendo fazer acontecer, eu pensei, cara, com certeza, demorou, bora fazer isso, porque senão a gente, quem, né? E aqui a gente tá trazendo um monte de gente que a gente admira dentro da medicina esportiva, construindo uma comunidade de fato. A gente está querendo trazer para o ouvinte conhecimento e pessoas às quais a gente não teve acesso até nesse processo de decisão, e também compartilhar com a comunidade da medicina do esporte, dos amadores do esporte. Enfim, a gente quer compartilhar esse conhecimento e jogar a luz nas pessoas boas aí que estão aí, né? Porque a gente tem que lutar pelo amadurecimento da nossa área, para ela se desenvolver. E a gente está muito alinhado nessa ideia de ter uma mente aberta para dar mérito para os outros, para bater palma para os outros, para dar palco para os outros, e não ficar naquele pensamento medíocre de querer tudo para mim e esconder o meu talento aqui no meu quarto, né? Não, a gente está entregando o que a gente tem de melhor, e acho que a gente vai continuar nessa de entregar sempre o nosso melhor e trazer as melhores pessoas que a gente conseguir trazer aqui para estar junto. E assim todo mundo ganha, todo mundo cresce. Eu acho que é legal a gente falar isso, porque o foco, desde o primeiro momento que a gente criou o podcast, a gente foi criando a nossa ideia sobre podcast, é que o foco principal, a luz, a estrela do podcast é o convidado. Então a gente escolhe a dedo os convidados, tem uma lista que a gente até fica batendo em cima para ver, poxa, a gente podia chamar esse agora para poder encaixar. Talvez as pessoas não entendam o quão é difícil solucionar todos os problemas de podcast. A gente tem que ter pessoas boas ao nosso lado. A Mauri está aqui com toda a equipe dele. Tem as meninas que estão no marketing, a Paula e a Emily, nos ajudando a cada dia. Então não é fácil. A gente tem muito trabalho, a gente tem reuniões semanais para poder fazer com que aconteça. O dia de hoje, vários episódios para a gente poder gravar e soltar durante a semana, ter toda semana. Então é algo trabalhoso sim, mas que gera muito prazer pra gente, né? A gente tá feliz aqui, final do dia, super feliz de estar conversando um com o outro, contando a história. Por mais que você já saiba essa história completa, você tá escutando novamente. E eu quero escutar a sua agora. Todo mundo quer ouvir um pouco a sua história. A minha história começa que hoje para estar aqui foi uma luta
tu bem sabe, né? Eu passei os últimos 3 dias aí com uma jeca, até achei que eu tava com dengue. Cara, eu não durmo há 3 noites aí, essa noite foi no vaso. Eu cheguei aqui desidratado, mal. O Vitor me olhou assim e ficou tipo, caraca, bicho, tu tá bem? E aí tomei 1 litro aí de soro de reidratação oral, me hidratei. Pô, e agora tô muito bem, velho. E durante o dia, eu tava mal no final de semana, eu tava até preocupado com o podcast, pensando, puta, cara, será que eu não vou tá bem ali pra desenrolar, vai ser tão legal e tal. E aí, cara, ontem eu botei na minha cabeça, velho, independente de como, tipo, se eu tiver mal, doente, se eu acordar à noite, velho, eu vou chegar lá amanhã e vai ser da hora. E, cara, dito e feito, velho, agora eu tô me sentindo muito bem mesmo. No início do dia eu tava me arrastando, mas foi só a gente começar a conversar aqui e tal e o negócio rolou. Mas, cara, sobre a minha história, assim, de vida, eu sou de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Na verdade, eu nasci numa cidade chamada 3 de Maio, no Rio Grande do Sul, mas eu fui para Passo Fundo, eu tinha 3 anos, então minhas memórias todas são em Passo Fundo. Eu sempre fui uma pessoa muito autoconsciente, eu acho que eu sempre fui muito consciente de mim mesmo e sempre falei muito comigo na minha cabeça. E desde que eu tenho memória dos fatos, eu era uma criança muito tímida. Que quando eu falo isso, o pessoal até dá risada. Porra, tímido, velho? Você não é tímido. Então, porra, desde que eu tenho lembrança, eu era uma criança tímida, eu era meio, assim, tipo, desajeitado ali, assim, até tinha uma vibe meio nerd, assim, de videogame, de umas coisas assim, era mais eu no meu mundo, com os meus amigos e tal. Quando eu era adolescente, assim, sempre pratiquei algum esporte, né? Eu jogava basquete, comecei a jogar futebol, daí meu pai viu que eu ficava plantando bananeira num canto, fazendo uns negócios doidos. Daí ele me botou na capoeira. Daí na capoeira tinha um professor que era o Beto. E aí o Beto era professor do basquete também. E daí ele falou, tu é alto, né? Vamos jogar basquete. Deu, pô, curti o basquete, jogava com a galera e tal. Mas eu não era muito bom, não. Plantava bananeira na Não, quadra. não, não. No basquete eu ficava ali direitinho. E aí, cara, quando chegou assim, ah, antes ali da adolescência, pô, era aquela criança gordinha, assim, porque comia pra caramba, assim, comia um monte de besteira, bisnaga com doce de leite, um pacote inteiro, assim, ficava jogando computador pra caramba. E aí ia nos treinos de basquete e tal, mas eu não tinha ainda essa pegada pelo esporte, saca? Eu não tinha um negócio, puta, eu gosto demais de esporte. Hoje, tipo, se movimentar é parte da minha vida, é central na minha vida. Naquele momento não era. Eu era muito autocrítico, então eu ficava sempre, tipo, pensando, nossa, cara, eu sou todo tímido, eu não consigo falar na aula, tipo, eu ergo a mão pra falar, eu começo a suar e fico nervoso antes de falar, gaguejo na hora que eu vou falar porque eu tô nervoso. E aí, era gordinho também, eu tenho que melhorar essas coisas em mim, né? Porque pra mim, aquelas eram coisas que eu queria melhorar, eu não tava feliz com aquilo. E então, de forma muito pragmática, assim, eu enxerguei um momento, cara, peraí, eu tô com 13 anos, eu preciso começar a me exercitar e comer melhor, porque eu não quero ser o gordinho aqui pra sempre, entendeu? Eu quero estar com um corpo legal, pô, tô adolescente, né, cara? E aí eu comecei a praticar mais atividade física por causa disso. Comecei a correr, a ir na academia, comecei a estudar sobre alimentação e não sei o quê. E aí chegou, tipo, passou umas férias assim, que eu fui da sétima para oitava série e foi a transformação da minha vida, foi a virada de chave assim, que do nada eu tava magro e tipo bem atlético assim, saca? E tipo, foi muito louco que as pessoas me olharam diferente quando eu voltei na escola assim, tipo, caraca, o Matheus tá diferente. E eu vi que, tipo, eu tinha aquela coisa que eu era criança quieta ali, que não podia falar, que era zoado, eu tinha isso na minha cabeça. E não, era só um negócio que eu botei, e aí eu me desconstruí por fora, e daí começou o processo de eu me desconstruir por dentro também, que eu tinha várias crenças assim, que por causa disso eu era tímido, tinha vergonha de falar e tal. E da mesma forma que isso foi a virada de chave, eu comecei a gostar muito do exercício, porque eu vi que ele me mudou por fora. E aí eu entendi que ele também poderia me mudar por dentro, porque essa característica, o que a atividade física traz, o que o esporte traz, é um conceito de transformação. Tu vê a tua melhora de forma objetiva. Se você está treinando basquete, tênis, futebol, qualquer coisa, você vê que o treino te melhora. E para mim isso foi algo que eu internalizei através do esporte, que através da prática eu me torno melhor. E daí eu comecei a me interessar em
melhorar outras valências minhas, que não só a questão física, através de buscar me sentir desconfortável perante um esforço. E aí foi assim com o esporte, né? Foi assim, depois para eu aprender a falar em público, eu entrei na faculdade de medicina, eu eu fiz a prova para ser monitor de anatomia, porque eu entendia que eu teria que dar aula para outros acadêmicos e mostrar coisas e falar em público e tal. E no início eu lembro que eu suava, cara, eu usava os óculos, né? Então eu suava assim, vinha aquele suor no óculos, ficava Embaçado. embaçado, nossa. E cara, nesse processo eu parei de ter vergonha de falar em público, assim. E aí, acho que minha vida inteira, desde que eu me tornei desde que eu me tornei autoconsciente, a minha vida inteira consistiu em reconhecer em mim, assim, fragilidades que eu queria melhorar e me dedicar a fundo nisso. E acho que isso coincidiu muito para a medicina esportiva no final, porque quando eu olho para trás, faz bastante sentido. Mas aí também durante o processo da faculdade, assim como tu, eu tenho um pai médico, meu pai é urologista, e eu acompanhava ele, eu ia para o bloco com ele, eu entrava em várias cirurgias com ele, e eu gostava da cirurgia ali. Só que, cara, não era o meu chamado, entendeu? Tipo, eu não gostava da cirurgia a ponto de achar que eu ia tolerar a residência de cirurgia geral, porque eu não tinha paixão por aquilo. Só que na minha cidade ser cirurgião era um negócio tipo glamuroso, sexy assim, pô, cirurgião, vai ser o cara, né? Pô, cirurgião. E aí, um abraço a todos os cirurgiões, né? Adoro cirurgiões, mas cara, não era o meu chamado. E durante a faculdade rolou o Ciências Sem Fronteiras, era um negócio que estava rolando. Eu me inscrevi para o Ciências Sem Fronteiras, era um projeto do governo que tu ganhava a bolsa para estudar fora. E eu me inscrevi nisso para enfrentar um desconforto meu, que era uma grande dor minha, que era o fato que eu não falava inglês. E eu queria aprender a falar inglês. E aí eu resolvi que ir para o Ciências Sem Fronteiras ia ser esse desafio e tal. Daí eu estudei para o TOEFL, que é a prova que se faz lá para passar. Mas, tipo, eu estudei inglês por uma prova, eu não sabia falar inglês. E aí, um monte de gente me falou, porra, tu vai atrasar um ano, né? Vai perder um ano, porque eu atrasei um ano para me formar. Levei 7 anos daí, né, na faculdade. Porque lá eu não podia estudar medicina no Canadá. Fui para SFU, que é Simon Fraser University, é em Burnaby, que é tipo, do lado de Vancouver. E lá, cara, eu estudei sistemas motores humanos, ciências cognitivas, estudei coisas de filosofia, metafísica, coisas que eu não teria acesso em outros lugares. E foi um puta desafio de crescimento, de desenvolvimento pessoal, de eu me ver em novos ambientes, em ambientes, tipo, até eu me ver sobre uma nova identidade. Porque daqui a pouco eu tinha um conceito de mim que eu era um cara inteligente, bem articulado, que sabia conversar, sabia se comunicar. Porque foi esse cara que eu me transformei. E aí, quando eu chego lá, eu não falo a língua. E eu sou um estudante de medicina que tá lá com a galera que tá fazendo undergrad, porque medicina lá não é graduação. Não, perdão, não é. Tu não entra direto na medicina. Tu tem que fazer o undergrad e depois ir pra medicina. E aí eu tava com essa galera e, pô, eu já sou um estudante de medicina. E a galera é mais nova que eu. E às vezes estavam trocando ideias sobre algo e eu conseguia entender, eu tinha os meus pensamentos, eu ia falar alguma coisa e eu via que eu não conseguia me expressar direito e daí estavam me olhando como se eu fosse burro. E cara, isso mexeu muito comigo, porque foi assim, uma mudança de identidade. Eu tive todo um esforço para me tornar uma pessoa capaz de se comunicar, de ter uma presença ali, e daqui a pouco essa minha identidade se foi assim, agora você é um mongolão ali, não consegue nem trocar ideia com os outros. E foi legal, foi puta crescimento, fiz muitos amigos. Eu vi que tinha dois tipos de pessoas. Tinha aquelas que me olhavam assim, tipo, olha esse cara aí, nem sabe que ele tá falando tudo errado e tá querendo tá aqui no meio da gente. E tinha outras pessoas que já me olhavam assim, caraca, que da hora, o cara é lá do Brasil, ele tá aqui se esforçando para falar, mesmo não falando a língua. E aí, cara, foi o momento que eu resolvi que fodam-se, né? Perdão a palavra, mas fodam-se esses aí que ficam apontando o dedo e rindo.
E eu me aproximei só do grupo das pessoas que, tipo, mano, vamos. E aí foi um ano sensacional. Quando eu voltei para Passo Fundo, eu tava um ano antes na faculdade, né? Voltei um ano na faculdade, fiquei com a turma que eu era monitor de anatomia deles, eu voltei aluno, colega da galera, e eu vi os meus colegas mais pra frente e, cara, tava tudo igual, entendeu? A realidade tava toda igual. E pra mim tinha sido tão bom, tanta coisa mudou na minha vida e até essa percepção de o que eu valorizo e de quem sou eu. E aí eu comecei a questionar esse negócio da cirurgia. Porra, será que eu quero fazer isso? E eu vi que eu gostava de temas relacionados com tudo isso que a gente falou até então. Desenvolvimento pessoal, uma performance, né? Tanto performar mentalmente, fisicamente. Eu me interessava nessas coisas. E aí eu criei um canal no YouTube, porque eu pensei, velho, eu falo disso pra galera na universidade, acham que eu sou maluco. Mas tem um monte de gente que curte o que eu curto mundo afora. Então eu vou começar a gravar uns vídeos e eu vou falar sobre as coisas que me interessam, né? Seja de treinamento, de calistenia, de... Cara, eu falava muita coisa sobre desenvolvimento pessoal, coisas que eu estava estudando no momento e que eu queria compartilhar. E aí eu criei esse canal no YouTube, que era o Reconextado, ele ainda existe, tá com uns 40 mil seguidores, mas faz um tempão que eu não alimento ele. E a ideia de Reconextado era a conexão, era a reconexão com o meu eu interior. Porque antes disso, lá pequeno, meus pais falam que eu era uma criança super conversador e tal, super aberto ali. E o meu processo de domesticação me afastou disso e minha vida foi se reconectar com isso. Então, por isso, Reconextado. E aí, no Reconextado, eu falava muita coisa que tinha a ver com medicina esportiva. E daí foi no meu último ano de faculdade, assim, que eu me liguei. Cara, tem uma amiga minha, a Sorraila, que é médica do esporte. E ela recente tinha se tornado médica do esporte, fez na UX. E aí eu pensei, cara, acho que eu gostaria disso, vou conversar com ela. Daí eu fui lá, acompanhei ela um dia no ambulatório, atendendo, fazendo os testes cardiopulmonares. E eu pensei, cara, nem sei se eu gostei ou não, mas eu acho que é isso. Bora. E aí eu botei na minha cabeça que ia fazer medicina esportiva. E aí prestei prova no primeiro ano, fiquei fora. Fiquei fora, primeiro suplente. Eu passei por isso também. Primeiro suplente na USP e na Unifesp, nas duas. E aí, no segundo ano, daí servi o exército, estudei, chegou o final do ano, eu também passei daí em todos os lugares que eu me propus a passar, a prestar, porque passei aquele ano estudando aquilo e focado naquilo, querendo muito. Aí fiz a residência na Unifesp. Durante o processo da residência, muitas coisas aconteceram, coisas legais, assim, conheci muita gente boa, muita gente legal, por exemplo, tu que tá aqui, né? Obrigado. Sei que é porque tá na minha frente. Não posso queimar assim, né? Pô, o cara tá aqui comigo no podcast. Não, mas eu conheci, cara, muita gente legal. O processo da residência foi muito enriquecedor, assim, a residência em medicina esportiva, pô, foi fenomenal a nossa formação, assim, não tenho nada a reclamar. Os chefes sempre foram muito abertos para as nossas melhorias na residência e a gente viu a residência melhorar pra caramba no nosso período lá, né? Então, às vezes de fora eu até ouvia pessoas falando, não, que o pessoal, os chefes são mais cabeça fechada, isso, aquilo. E quando tu tá ali, cara, frente a frente com o pessoal, convivendo no dia a dia, tu vê que não, o pessoal é super aberto. Tanto que muita coisa melhorou e está cada vez melhor a nossa residência, né? Pelo menos falando pela Unifesp, que é onde a gente vive mais diretamente. E aí eu terminei a residência, sou médico do esporte, terminei a residência agora em 2024, no início de 2024. Durante a residência já comecei assim a atender pacientes particulares. Tive também uma oportunidade muito bacana que foi de ser estagiário na Olimpo, no Instituto Olimpo, que é a clínica que eu trabalho hoje. Lá eu conheci a Olimpo, na verdade, através do Rubão, que já teve aqui no podcast, que é um baita amigo meu, e foi um cara que eu conheci por acaso, e daí ele me chamou para ir pro casamento dele, meio aleatório, eu fui lá no casamento dele, e a gente virou super brother, e ele me chamou para ser estagiário, tipo, cara, se tu quiser ser estagiário aqui, ajudar a gente com algumas coisas, tu que sabe. E eu, cara, vi uma baita oportunidade ali, porque, porra, esse cara se formou bem antes de mim,
tá aí com a Thaline também, que é médica de esporte também, já esteve aqui, de sócia, a galera da Físio. Pô, baita oportunidade. E aí eu me entreguei para aquilo e gosto muito de todo mundo de lá, criei muita conexão. E aí eu meio que fui me tornando parte da equipe ali, né? E saí da posição de estagiário já faz tempo. Fui estagiário lá durante do final do meu R1 até algum pedaço do R2 ali, quase final do R2. E daí depois, quando eu estava no meu R3, eu já era um médico que estava ali junto. O Paulo também foi um cara que abriu muitas portas para mim, o Putinelli, que aí o meu doc, que é o nosso projeto aí de atendimento em medicina esportiva, de ter um médico para chamar de seu, ter um médico de esporte, que é algo que não é vinculado unicamente a um espaço, né, a um local, é algo mais amplo, que opera em vários locais. Então hoje tem uma equipe aí no meu doc, e aí eu entrei para fazer parte da equipe junto com o Paulo e junto com a Olimpo. Então eu juntei as duas coisas, porque o meu doc faz os testes cardiopulmonares lá da Olimpo. E eu faço os testes cardiopulmonares da Olimpo, então eu tô, tipo, trabalhando através da Olimpo e do meu doc. São duas coisas, assim, que me abraçaram e que, pô, tô muito feliz de poder estar nesse contexto. No meu R3 eu já estava fazendo, porra, muito teste cardiopulmonar. Agora eu terminei a residência e ainda bem as coisas estão fluindo bem. Estou atendendo pacientes, estou fazendo testes. E é muito doido porque, cara, se fosse um ano atrás, eu tava, tipo, ansioso, nervoso, pensando, cara, quando eu me formar vai demorar muito para rolar, de começar a atender e começar... E, tipo, tu vê que tem gente que já tá fazendo coisas antes de ti, daí tu te compara e tal. E, cara, agora tá sendo muito orgânico o processo, né? Eu já alinhei minha expectativa que não ia ser algo ultra rápido, então tô de boa com o pace da coisa, mas nossa, tá rolando muita coisa legal. Tô atendendo bastante gente, tô atendendo toda semana, fazendo testes toda semana. E agora começando novos desafios, né? A gente começou o podcast em final do ano passado, né? Final de 2023. E essa é uma coisa que a gente vai crescer muito agora, que a gente deu esse ar, a gente começou a profissionalizar mais o podcast, né? Agora a gente tem reuniões semanais, tem uma equipe. E junto com isso, uma série de outros projetos aí do que tem por vir, né? Paralelo, eu comecei também uma pós-graduação agora em medicina regenerativa na OrtoRegen, que está sendo... É uma vez por mês que eu vou lá, bastante mão na massa, fazer procedimentos e tal. Tá sendo bem bacana também. Então, cara, eu tô muito entusiasmado com a medicina esportiva e com os próximos capítulos que a gente tem por aí. Sua história é muito legal, eu admiro cada passo. A única que eu não gosto muito, mas eu te entendo, é que você não quis ficar comigo lá na Unifesp. Mas tá tudo bem, a amizade continua, porque esse ano a gente construiu um fellow, né, de medicina regenerativa. E por questões que a gente já conversou em vários momentos, você decidiu seguir seu caminho e eu super entendo e super te apoio e quero estar do seu lado nessa caminhada, porque eu sei que eu tenho que aprender muito com você também nessa área. Eu também contigo. E uma coisa que eu até esqueci de pontuar, lá no Unifesp a gente criou e através disso tem alguns chefes que eu acho que a gente tem que ressaltar aqui o nome de cada um deles, que o Dr. Paulo Zeles, que foi o coordenador da nossa residência, que nos ajudou muito na formação, e hoje Demais. o Dr. Paulo Belangeiro, que também auxilia em muitos aspectos, que hoje é meu orientador de mestrado e doutorado. Então, e é na parte de regenerativo. Então é algo que a gente está criando ideias juntos mais uma vez, construindo a nossa história dentro da medicina esportiva. Eu tenho certeza que a gente vai ter muito nessa caminhada para construir, vamos ter muita dificuldade, mas eu tenho certeza que nosso companheirismo, a nossa amizade, o quanto a gente tem troca, fortalece a cada dia mais estudo e faz a gente crescer. Cara, demais, demais. E assim, te falar, essa questão até eu sair da residência, né, e eu não continuei na residência. E uma parte minha, claro que ficou no começo muito, tipo, com aflito, meu coração partido, porque, cara, eu amo a residência, né, eu amo a Unifesp ali. Eu sei disso. E, pô, os chefes, os L's, cara, eles sentavam toda terça-feira conosco para trocar uma ideia de como é que tá os ambulatórios, isso e aquilo, e para nos escutar de fato e tal. Então,
um cara super próximo, que foi super bom com a gente. O Belangeiro começou a fazer aulas conosco, a gente começou a fazer aulas em inglês às vezes, né, para apresentar artigos e tal. Quem criou foi você. Eu fui o cara que propus, né, porque o Belangeiro tava fazendo uma sessão de coach com a gente, assim, de coach de carreira. Ele tava perguntando, pô, o que você quer fazer? O que você quer fazer? E para muita gente surgiu mestrado, doutorado. E ele falou, galera, vocês têm que falar inglês para pensar em fazer uma graduação sanduíche, alguma coisa assim. Eu, professor, essas discussões, por que a gente não faz em inglês? E daí, na hora, o Jonas, que era teu R igual, abração aí, Jonas, ele me olhou assim, de canto, assim, tipo, eu senti que ele pensou, meu, por que tu tá dando essa ideia? E o Belangeiro viu que ele me olhou assim e falou, pô, gostei dessa ideia, Mateuzinho, o que tu acha, Jonas? E aí o Jonas, não, pô, acho legal, acho legal. Não tinha outras respostas, né? Não tinha pra onde escapar. E, cara, até eu tô também seguindo nesse caminho da regenerativa, mas por outro caminho, mas mais por outras questões da vida, assim, né? Porque às vezes a gente tem que tomar decisões difíceis, porque esse espaço que eu cavei aí dentro da Olimpo, dentro do meu doc, isso abriram algumas possibilidades e eu já tinha feito alguns planejamentos, alguns planos e compromissos com o pessoal que envolviam os meus dias e a minha carga horária. E aí eu tive que fazer algo muito analítico, que é botar no papel e olhar assim, cara, peraí, eu tenho como me dedicar a essas duas coisas em paralelo? E bem, como você sempre fez. E bem, porque eu me senti mal de ficar fazendo mal as duas coisas. E aí eu vi que eu não ia ter capacidade. E é isso, cara. Mas a amizade vai continuar do mesmo isso aí. jeito, a gente vai seguir junto nessa caminhada. Tenho certeza espero que todo mundo tenha gostado da nossa história, né? Da nossa história pessoal. Eu admiro muito a sua história. A tua também. Elas têm um toque parecido até, né, cara? Tem várias coisas com intersecção, né? Mas que a gente pode comentar em alguns outros momentos, outras histórias, mas que eu acho que ficou muito legal essa forma como a gente abordou, contando um pouquinho de como é a nossa, desde o dia que a gente nasceu, né? E vamos ter muito assunto legal, espero que todo mundo entre lá nos nossos episódios antigos, possa dar palpites ou ideias de novos conteúdos, de novas pessoas para a gente convidar. E espero que a gente volte aqui o mês que vem e possa tá junto mais uma vez. Todo mês. Obrigado. E cara, para quem tá em casa aí, nos falem se vocês curtem também esse tipo de formato de eu e o Vitor trocando ideia, porque é um tipo de podcast que a gente pode gravar mais, inclusive a gente pode gravar sobre pautas específicas bem direcionadas. Mas aí a gente conta com a ajuda de vocês nessa cocriação e também contamos com a sua avaliação. Então, se você está aqui até agora e não avaliou ainda, manda 5 estrelas aí para o MovimenteCast, que é dessa forma que a gente cresce e a gente é grato por isso. Beleza? Valeu, viu, gente? Um abraço. Obrigado. Valeu. Valeu.